Olá, minhas amigas e meus amigos, hora do nosso encontro neste domingo, 5 de março. Hoje é Dia Nacional da Música Clássica. Por quê? Porque em 1887, se não me engano, nasceu o nosso maestro Heitor Villa-Lobos. Morreu em 1959, com 72 anos. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Heitor Villa-Lobos. Então, decidiu-se que no dia do nascimento dele seria o Dia Nacional da Música Clássica. Eu recomendo, se vocês ainda não conhecem, que ouçam no mínimo as baquianas brasileiras. Sabe onde é que eu ouvi baquianas brasileiras? Em Barcelona. Um violino executando. Maravilha. E quando tem ao fundo a voz da Bidu Sayão, então, meu Deus. Bom, claro que a gente lembra também, né, do Carlos Gomes. Tem um busto de Carlos Gomes no Teatro alla Scala, lá em Milão. O altar-mor da ópera. Pois é, está lá o busto do autor de, entre outras óperas, Il Guarani. Mas eu lembro não custa lembrar, né, eu podia falar aqui de 30 compositores clássicos brasileiros de valor. Padre José Maurício Nunes Garcia, né? O Nepomuceno, acho que era Alberto Nepomuceno. E não custa puxar para minha família também, né? Meu tio-avô, maestro Roberto Eggers, que foi o diretor da Orquestra Sinfônica do Teatro São Pedro do Rio Grande do Sul, diretor da orquestra da Rádio Farroupilha, nos tempos áureos de rádio, autor de 2 óperas, as 2 épicas Missões e Farrapos, com histórias do Rio Grande do Sul. E entrou também na música popular. Ele fez um tango que estava na parada de sucesso, Tango del Amor. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje é o colar da Michele, que ela nunca viu, nunca usou, nunca tocou. Parece aquela história do Miranda, que criou aquela história de compra de vacina indiana, que nunca se comprou. É sobre o nada, sobre o presente que não foi entregue, presente que não foi recebido, presente que foi sequer usado. E que, se fosse usado, seria legalmente usado durante o período da presidência da República e depois deixado no acervo do Palácio do Planalto como presentes de valor. É um colar de diamantes recebido da Arábia Saudita, entregue ao ministro de Minas e Energia. Não foi nem entregue ao presidente da República, que nem estava lá. O ministro trouxe, um auxiliar dele vinha trazendo na bagagem, que foi... Eles nem sabiam que tinha no pacote, aí o raio-x pegou. Ficou na Receita Federal e o Palácio do Planalto não conseguiu regularizar no Palácio do Planalto porque ficou na Receita. Agora passou, a Receita não viu, um relógio Chopard, caneta, abotoadura e anel e algo parecido com rosário. Eu acho que é uma peça que os árabes usam muito para ficarem pacientemente ali pensando na vida, né? E foi lá para o Palácio, foi para gabinete adjunto, como é o nome? Gabinete de Documentação Histórica. Então, é barulho, né, para a gente não olhar os demais problemas aqui do Brasil. E atrapalhar o Bolsonaro, que estava numa convenção conservadora em Washington, junto com o Donald Trump. E fez um discurso para a plateia lotada, muito aplaudido. Eu vi o discurso inteiro. Foi um belo discurso, daqueles que orgulha o brasileiro, que não envergonha o brasileiro, né? Eu já cobri discursos no Congresso americano de presidente brasileiro que eu
Morri de vergonha porque sequer dava para entender que língua ele estava falando. Lá pelas tantas a gente percebeu que ele estava lendo em espanhol. Uau! Mas não dava para saber. Bom, mas isso é outro assunto. Enfim, uma narrativa aí que está toda documentada, né, e que vai ser igual àquela história do Miranda, dos irmãos Miranda, sobre a vacina indiana. Vai ser mais ou menos isso. O presidente, no sábado, está lá falando de uma aliança com Trump, aliança pelos valores conservadores, de Deus, pátria, família e liberdade. Eu vi gente do PL falando em aliança com o Partido Republicano. Não pode. Aí me disseram, não, mas o PT tem aliança com partidos socialistas. Não pode. Pelo que eu sei, não pode haver aliança com partido estrangeiro. Não. Bom. E a CPI, gente? CPI mista. 189 assinaturas de deputados, 33 assinaturas de senadores, mais do que suficiente. Seriam necessárias 171 de deputados, 27 de senadores, ou seja, 1/3 de cada casa. Só que das 189 já parece que baixou para 187. 2 deputados retiraram a assinatura. E, para má sorte de um deles, eu fui hoje a uma festa de aniversário de 90 anos, uma grande festa, em que a maioria dos convidados era de Lusiânia, que é o eleitorado do tal deputado. E ele estava em todas as bocas. Ninguém mais vai votar nele. Ele é deputado federal desde 2015. Esse pode ser considerado o último mandato dele pelo MDB, representando Goiás. O nome dele é Celso Silveira. O outro que tirou assinatura é o Chiquinho Brazão, do União Brasil, Rio de Janeiro. É feio, né? A pessoa assina e depois tira a assinatura. Eu sou do tempo que se chamava muito do fio do bigode, né? Deu a palavra, está aqui, o fio do meu bigode como garantia. Pronto, são pessoas com ética. Por falar em ética, vocês viram o Estadão de hoje? As empresas têm processos no judiciário, mas também patrocinam eventos do judiciário. Ética, eu aprendi isso com meu avô. Não dá para ter ligação nenhuma. Eu já contei aqui certa vez os meus vizinhos, quando eu morava no Lago Norte. Puxa, você tem que reclamar no noticiário, no DFTV. Eu era o âncora do DFTV. Tem que reclamar que a rua nossa aqui está assim, essa. Eu não posso, eu moro nessa rua. Eu não posso. Não? Aprendi com meu avô. Bom, gente, tem mais uma aqui. Polícia Civil de São Paulo prendeu o José Rainha, conhecido lá no Pontal do Paranapanema. José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, bem ampla. Ele hoje passou pela audiência de custódia e vai ficar em custódia. O juiz de custódia é o juiz de garantia. Só para a gente está toda hora falando de poder judiciário, né? O juiz não tem iniciativa. Quem tem iniciativa é o Ministério Público. A iniciativa do juiz é receber a pessoa e verificar se algum direito dele foi desrespeitado. Se foi desrespeitado, ele é liberado. Né? Eu sei do que vocês estão pensando. E aí, nem o direito do José Rainha Júnior foi desrespeitado, nem de outro diretor lá dessa Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que é o Luciano Lima. Ficaram os dois, continuam no Centro de Detenção Provisória de Caiuá, em São Paulo. Qual é a acusação? Extorsão. Extorsão é assim, né? Ou paga ou a gente invade. 6 proprietários foram vítimas dessa extorsão. Deixa eu
revelar para vocês uma conversa com o então ministro José Dirceu. Foi 2003 ou 2004. E aí eu perguntei para ele sobre as relações com o José Rainha Júnior, lá do Pontal do Paranapanema. E o que ele me contou fecha com a acusação de agora. Exatamente isso. Continuou mesmo, pelo que me disse o então ministro José Dirceu. O pessoal de lá, eles promoveram o Carnaval Vermelho, para quem não pagou. E aí a polícia apreendeu um fuzil 5.56, que, se não me engano, é o calibre da OTAN. Aqui está escrito espingarda, mas 357 deve ser uma carabina. É um 38 mais potente. E 2.12, a espingarda 12, né? Que o pessoal está se defendendo. Invasões, né? Está lá aquela invasão lá em Suzano. Da Suzano Papel e Celulose, lá na Bahia. Os invasores dizem que não se come eucalipto. Então não pode plantar eucalipto. Mas eucalipto se lê, se aprende, né? Se faz papel com eucalipto, se faz livro com celulose de eucalipto, se faz muita coisa. Quem sabe até a mesa em que se senta para comer seja feita de eucalipto, se for bem tratado, né? Bom, invasões no governo Lula foram 1.968 registradas. No período Bolsonaro, 14. Aí vocês dizem, não, Bolsonaro ficou só 4 anos, Lula ficou o dobro disso. Então, por ano, Lula, 246 invasões. Bolsonaro quase dá 4, né? Porque 14 por 4, né? Vamos dizer que seja 4. Dá 3,5, né? Bem diferente. Bom, falei no presidente. Hoje, eu esqueci de falar lá no início, é Dia Internacional para Desarmamento, não proliferação de armas, pela paz e pela liberdade. E, por coincidência, 55 países assinam, mas não o Brasil, uma declaração das Nações Unidas denunciando desrespeito aos direitos humanos e às liberdades e à democracia pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Interessante que os diplomatas brasileiros participaram da feitura do texto final. E tinha ordem de cima que tinha que dizer que tem que resolver isso pelo diálogo. É a mesma frase do ministro do Desenvolvimento Agrário sobre a invasão lá de papel e celulose lá da Bahia. 1.550 invasores numa empresa que emprega 7.000 direto, beneficia 30.000. Né? Diálogo. Pois é. O Brasil não assinou. Que vergonha. Apoiamos uma ditadura que, imagina, é tão forte a ditadura que prendeu 222 presos políticos. Que coisa, né? Eu sei o que vocês estão pensando. E prendia, aparecia candidato, ou candidata também, à presidência da República e mandava prender, para ter só ele. Daniel Ortega, da Revolução Sandinista. Expulsou padres. Bom, gente, tem aí, infelizmente, eu sempre termino com boas notícias, tem um mau sinal aí. A FenaBrave é a Federação Nacional dos
dos revendedores de veículos, né? As vendas de agora, neste ano, são menores que do mesmo período de 2006. Apenas 130 mil veículos. É a economia assustada. De Brasília, Alexandre Garcia.